e vamos começar. 1, 2, 3, gravando. Olá, essa é a nossa 5ª aula do nosso Teoria Musical na Palma da Sua Mão. Essa é a primeira parte de várias partes desse assunto que chama intervalos. O que é intervalo musical, né? Vamos ver hoje o que é intervalo e vamos começar pelo primeiro intervalo. A gente vai fazer uma apresentação didática, sequência dos intervalos, desde os primeiros mais simples até os mais difíceis. E a gente tem que ter como pressuposto as aulas anteriores. Não esquecer nunca de mente que o sistema diatônico nasce da série harmônica. E a série harmônica, ela nos fornece já 3 intervalos. Ela nos fornece um intervalo que a gente chama de oitava, que é um som uma oitava acima, um som que é o mesmo som mais agudo. Então, tem o Dó aqui no grave e tem o Dó uma oitava. A série harmônica já nos fornece isso. Isso é um fenômeno natural. Depois, a série harmônica nos fornece como próximo harmônico o intervalo que a gente chama de quinta justa, quinta perfeita, tá? Que é calculado com 3/6, com a fração 3/6 no sistema pitagórico de afinação. Tá? É mais fácil de entender eu falando pelo sistema pitagórico, tá? Não vou explicar as diferenças e não vou entrar nesse detalhe de temperamento, que é meio complexo. Lá no grupo do Telegram, no fórum, quem quiser discutir, eu falei algumas coisas lá. E depois, o outro intervalo que a gente encontrou é a quarta, que a gente encontra fazendo o cálculo com a fração de 4/3. 3/6, 4/3. A gente tem essa base para trabalhar. Então, isso gerou um sistema formado por 2 tetracórdes. Isso tudo que eu estou falando é revisão, tá, gente? Isso é revisão, é só para a gente não esquecer. E quando os pitagóricos, os gregos foram tentar dividir esse tetracorde, eles descobriram que para dividir o tetracorde, né, era necessário dividi-lo em 3 partes desiguais, 2 partes iguais e uma parte um pouco menor. Então essa parte maior foi chamada de tom e essa parte menor, que corresponde à metade, foi chamada de semitom, tá certo? Ele corresponde à metade de maneira grosseira, tá? Isso aí num sistema temperado e tal. Ele corresponde à metade. Na verdade, existem 2 tipos diferentes de semitom, não vou entrar nisso hoje, tá? Mas de maneira grosseira, no piano, ele corresponde à metade, certo? De um tom. Então, o que é o intervalo? O intervalo, ele é a relação entre 2 sons. Então, e essa relação, ela só é perceptível, só é percebida quando a gente toca os 2 sons juntos. Então, eu vou tocar aqui um intervalo de quinta. Uma nota aqui, fundamental, nota mais grave, e uma quinta acima. A referência é sempre da nota mais grave, quando a gente ouve o intervalo que a gente chama harmônico. 2 notas juntas. Isso é uma quinta. Isso é uma quarta. Tá? Então a gente chama os intervalos de melódicos de maneira análoga, porque a gente sabe como eles são harmonicamente. Tá? Porque para conseguir entender a relação tem que ser uma relação harmônica. E é daí que vem a ideia da palavra harmonia. Tá? A harmonia não é só o estudo de tríades, ou seja, acordes com 3 sons. O estudo da harmonia é o estudo da construção da escala, desde essa época. E chamavam isso de harmonia os gregos, que é a capacidade de eu criar escalas e criar melodias. E essas escalas vão ter uma ordem, uma ordenação, uma organização. Isso era harmonia. Claro que a harmonia gerou, né, o estudo de acordes, etc, etc. Que hoje a gente chama o estudo de acordes de harmonia, a partir de 3 sons juntos. Mas o estudo de intervalo já faz parte do estudo da harmonia. Se você não sabe intervalo, você não sabe escala, você não vai dominar a harmonia bem. Tá? Esse é o recado que eu dou. Para quem aí já sabe tocar com acorde, já tem uma certa experiência, você não vai avançar se você não voltar e entender intervalo e entender escala. Tá? Esqueça.
Você sempre vai ter uma lacuna, sempre um problema, porque isso já é estudo de harmonia, o conhecimento de escala e o conhecimento de intervalo. Porque os intervalos formam as escalas. Tá? E era isso que era estudado na harmonia antes de surgir a estrutura de acordes. Então, eu já disse nas aulas anteriores que as primeiras relações entre dois sons foram estabelecidas, e eu já falei a quarta e a quinta. Tá? A gente vai estudar agora as mais próximas. Quais são as mais próximas? São aquelas duas que constituíram a quarta. As duas que são iguais é aquela que é menor. O tom e o semitom. A gente descobriu que para construir uma quarta, a gente tinha que ter distâncias diatônicas de 9 oitavos, que é a relação entre a quarta e a quinta, e uma outra mais curta, que é a metade hoje, né? Que é o semitom. Então, o tom e o semitom são isso. E a gente vai estudar como primeiro intervalo as segundas. Por quê? Porque as segundas, elas são essa relação entre dois sons que ficam imediatamente depois um do outro. Então, uma segunda é o dó. Depois do dó vem o ré, eu tenho uma segunda, uma relação de segunda. Ou o dó. Antes do dó tem o si, isso indo para o grave, essa relação também é de segunda, tá? Essa segunda pode ser ascendente, o dó para o ré para o mi para o fá para o sol, subindo, indo para o agudo, ou descendente, dó para o si para o lá para o sol para o fá, e assim sucessivamente, tá? E essas relações a gente já viu, elas podem ter um tom ou um semitom. As relações que tem um tom a gente vai chamar de segunda maior. São segundas maiores. E as relações que tem um semitom a gente vai chamar de segundas menores. Obviamente, diferente da quarta, né? Elas têm a mesma característica. Porque se eu tiver, eu já falei isso na aula anterior, se eu tiver uma quarta que não é perfeita, e tem uma quarta que não é perfeita, falei, elas vão ter características diferentes. A quarta perfeita tem um som consonante. A quarta imperfeita tem um som dissonante. Tá? Então elas já são consideradas de características diferentes e não vão ter a mesma nomenclatura. Eu vou chegar nisso. Mas as segundas têm a mesma característica. Ambas são dissonantes. Segunda maior, segunda menor. Se ambas são dissonantes, elas duas podem ser chamadas de maior e menor. Uma está relacionada com a outra. Tá? Então não esqueçam disso, certo? Segunda maior é um tom, segunda menor é um semitom. Sigamos. Então é só a gente confirmar agora na escala do teclado, nas teclas brancas. O dó pro ré tem um tom, né? É só ver que tem uma tecla preta aí. Não esqueçam disso. Eu já falei onde é que tem um semitom também nas aulas anteriores. Então ela é uma segunda maior. O ré pro mi também tem um tom, também é uma segunda maior. O mi pro fá também, aí é um semitom. E é o semitom, a segunda é menor. O fá pro sol é um tom, segunda maior. O sol pro lá é um tom, segunda maior. O lá pro si é um tom, segunda maior. E o si pro dó é um tom, segunda menor. Veja que eu estou partindo da perspectiva ascendente. Eu poderia falar de maneira descendente também. O dó descendo pro si é um semitom. Então, uma segunda menor. O si descendo para o lá. Eu vou fazer sempre ascendente nas aulas aqui, mas elas podem aparecer ascendente e descendente. Eu não estou usando a partitura porque eu quero ser o mais acessível possível, mas eu podia botar essas relações, essas notas na pauta, certo? Depois eu vou mandar um exercício no Telegram com as notas na pauta. Nota para vocês escreverem, identificarem qual é a nota que está na pauta. E, além disso, os intervalos também na pauta para vocês classificarem. Então, participa lá do grupo do Telegram, que é lá que eu mando os exercícios. Ok. A próxima... vamos lembrar de uma coisa. Qualquer som pode ser alterado por acidentes da aula passada, elevando ou abaixando em um semitom. Então, o sustenido ele eleva a nota em um semitom. O bemol abaixa a nota em um semitom. Aí que vem a pergunta. Como descobrir o que é o sol, o lá bemol? O ré sustenido para o mi. O mi para o fá sustenido. O si bemol para o dó. O fá para o sol. Vejam, são todas segundas. Por quê? Porque sempre é a nota sucessiva. A nota imediatamente depois ou imediatamente antes. Do lá bemol para o si. Né? Então a gente fica aí na pergunta. Como é que a gente vai conseguir classificar esses intervalos? Já que eles têm
esses acidentes presentes. Então, a regra é a seguinte. Eu sempre ensino assim, eu acho mais simples. Você tem que fazer 2 passos. O primeiro passo é comece pelo intervalo sem o acidente. Sol para o Lá bemol. Sol para o Lá é o quê? É um tom, certo? Então, se o Sol para o Lá é um tom, eu tenho essa distância aqui, Sol, Lá. Tá? Agora eu vou verificar o que o acidente alterou. O acidente alterou o Lá, que é a nota mais aguda, aqui de cima. O bemol vai fazer descer ou subir? O bemol vai fazer descer. Se o bemol desceu, a distância diminuiu. Eles se aproximaram. Então, virou um semitom. Virando um semitom, eu tenho uma segunda menor. Então, essa segunda desse intervalo é menor. E eu posso fazer isso com todos os outros. Vamos voltar aqui. Ré sustenido para o Mi. Então, parte do Ré para o Mi. Está aqui Ré e Mi. Um tom. Lembrem, Ré para o Mi é um tom. Mi para o Fá que é um semitom. O Ré sustenido, o Ré está aqui. O Ré sustenido ele vai elevar. Quando ele eleva, ele aproxima. Se ele aproximou, o que era um tom virou um semitom. A segunda é, de novo, menor. Tá? E o próximo, o Mi para o Fá. Opa, acendeu a luz vermelha aqui. O Mi para o Fá é um semitom originalmente. Então, o Mi para o Fá é uma distância menor. O Fá sustenido fez o quê? O Fá sustenido afastou. Então, o que era um semitom virou um tom. Então, uma segunda maior. O Si bemol para o Dó. Acendeu de novo a luz amarela, a luz vermelha aí de atenção. Qual a cor que vocês quiserem que chama atenção? O laranja, né? No sinal de trânsito é o amarelo que chama atenção, laranja, sei lá. Acendeu a luz amarela. Si pro Dó é um semitom, tá? Porque o Si pro Dó é um semitom. O Si bemol vai fazer o que com Si? Vai abaixar. Porque é bemol, abaixa. Ficou um tom. Ficando um tom, virou uma segunda maior. O que era semitom, que era uma segunda menor, virou uma segunda maior. E o último, que é pegadinha, é de propósito, eu tenho Lá bemol para o Si. Então, Lá, Si é tom. Presta atenção nesse. Lá, Si é um tom. O que acontece se eu mexer no Lá e descer? O que era um tom vai virar um tom e meio. Ele vai afastar mais. Essa segunda já era maior, era um tom. O que ela vai virar? A gente vai chamar essa segunda de segunda aumentada. Essa segunda não existe na escala diatônica, certo? Ela não existe no sistema de escala diatônica. Mas ela vai aparecer em muitas escalas. Uma escala que tem origem, inclusive, nos modos gregos antigos, que é a escala cigana ou húngara. Ela vai ter segundas aumentadas. É típico desse povo esse som assim, ó. Tá? O pessoal diz que é árabe também, né? É uma escala do Oriente ali, né? Do leste europeu Oriente. Também é chamada de escala húngara ou escala cigana. Por que húngara? Porque a concentração de ciganos lá no início era na Hungria, tá? Eles chamam de escala húngara ou cigana. Os ciganos são um povo nômade, né? Então estão em muitos lugares. Tá certo? Então, entenderam a segunda aumentada? Vocês podem encontrar outras segundas aumentadas aí. O que eu quero? Eu vou botar esse material disponível no Telegram e eu quero que no fórum vocês interajam mandando segundas aumentadas, por exemplo, perguntando tal intervalo de segunda é aumentado, etc, 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 certo? Agora eu tenho uma última observação. Puxa, não apareceu aqui. Enfim, vai no material. Eu posso fazer aqui essa observação. Se eu pegar a nota Dó e a nota Dó sustenido é uma segunda, vejam que Dó para o Dó sustenido tem um semitom. Do Ré para o Ré sustenido tem um semitom. Do Fá para o Fá sustenido é um semitom. Do Si bemol para o Si B quadro, né, que a gente tira a alteração, é um semitom. Isso são segundas? Isso não são segundas, tá?
porque para ser uma segunda você tem que ter uma nota sucessiva. O nome tem que ser diferente da nota, não pode ser o mesmo nome. Esse intervalo a gente chama de primeira aumentada. Por quê? Porque ele tem o mesmo nome de nota. Tá? Vai chegar um momento que eu vou explicar a diferença entre uma segunda que é diatônica, ou seja, um tom ou semitom diatônico, e uma segunda aqui, um semitom cromático, que é esse caso da primeira aumentada. Existe sim uma diferença auditiva entre eles, isso é uma questão de afinação, de temperamento. Isso não está presente no piano, porque o piano tem um temperamento igual. Então, na tecla preta, lá a primeira aqui que vocês estão vendo, se eu subir é dó sustenido. Se eu descer é ré bemol. É no mesmo lugar o dó sustenido e o ré bemol. Tá? Então, eu não vou mais aprofundar isso, mas saiba, se tiver o mesmo nome, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi bemol, mi b quadro, não é uma segunda, tá? É uma primeira aumentada. Até a próxima, a gente se vê.